Gilson Pérez, repórter, começa agora. Querida amiga, Gilson Pérez, repórter ao vivo aqui nos estúdios da Jovem TV nessa segunda-feira. E hoje a segunda-feira tá boa, hein? Tá muito boa. Mas eu queria mandar um boa tarde especial pro prefeito de Armação dos Búzios, André Granado. André Granado, homem mentiroso, é feio a beça. Muito feio. Você está dizendo aí para o pessoal que eu estou fazendo campanha contra você porque você mandou minha filha embora. Então deixa eu dizer para o pessoal por que você mandou minha filha embora. Quem mandou foi a inoperante, a incompetente secretária de saúde. Porque eu, num programa aqui, numa entrevista com Alexandre Martins, eu disse que o melhor secretário de saúde de Armação dos Búzios, segundo um médico, teria sido o Alexandre Martins. E aí você, na presença do Henrique Gomes, disse que ela reclamou muito, que ela chorou e que ia mandar minha filha embora. Aí você mandou minha filha embora. Então a coisa não é bem assim não, tá? Conta a verdade pro pessoal. Mandei a filha dele embora porque ele estava batendo no governo. Fala a verdade, não custa nada. Tu não me deve nada, eu não te devo nada, então fala. Mas não fica com mentira não, que o teu nariz já está grande. Vai crescer mais ainda. Amenidade, você quer amenidade? Olha, na segunda-feira passada, aconteceu uma coisa em Búzios que eu nunca vi em lugar nenhum, nem tive notícias que isso aconteceu em algum lugar. O prefeito e a secretária de saúde foram almoçar no hospital, Rodolfo Perecer. Prato do dia, feijoada. Ô amigo, meu amiga, você já viu feijoada num hospital? Eu nunca tinha visto. E por azar, a primeira estava salgada, a segunda estava sem sal. Provavelmente, a sem sal é que foi servida para os pacientes. Agora, vou conversar com quem está aqui do meu lado, porque eu acho que ele nunca viu isso. Boa tarde, vereador de Búzios, Felipe Lopes. Boa tarde, Gilson Pérez. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Quero dizer que é uma enorme satisfação a gente estar aqui no seu programa. É minha também. Mas você já viu isso? Você sabia disso? Feijoada no hospital, Rodolfo Perecer? Eu fiquei sabendo. Ficou sabendo? Eu fiquei sabendo, mas eu não... Não foi lá comer um pouquinho, não? Não, não fui. Você já pensou? A linguiça. Não, a linguiça é do prefeito. A carne seca vai pro paciente. Você teve que infarto? Então pode comer linguiça, não tem problema. Isso é uma beleza, né? Eu na verdade, fiquei sabendo... E não quis acreditar muito. Ah, mas é verdade. Foi verdade. É verdade. Foi verdade. Foi verdade. Ainda digo uma. A primeira veio um pouco salgada, a segunda remessa já veio com um pouco sal. Mas ele deu beijinho em todo mundo, deu um abraço, beijou, abraçou todo mundo. Prefeito, tem que beijar muito mais. Felipe, como é que está a Câmara de Búzios, como é que está a cidade de Armação dos Búzios? Gilson, a cidade de Armação dos Búzios passa por um momento muito difícil. Né, a gente está falando a nível de Brasil e tirando o foco do Brasil e vindo para a cidade de Armação dos Búzios, a gente passa por um dos momentos mais difíceis da cidade. Nós temos aí uma crise nacional, nós temos também uma crise municipal, por exemplo, a gente nunca teve, por exemplo, queda de arrecadação e nós tivemos do ano passado para esse ano. Nós estamos sofrendo uma crise por conta de um governo irresponsável, de um governo que está perdido, há 2 anos está perdido sem saber o que fazer. E, infelizmente, a Câmara de Vereadores também está a reboque do governo. Hoje o governo tem maioria na Câmara, há muito tempo já tem maioria na Câmara, e essa maioria tem defendido o indefensável. Tem protegido o que não merece
proteção. E aí quem sofre é a população. Mas, peraí, eu não entendi uma coisa. Aliás, eu fiz essa pergunta ao Henrique Gomes, sentado aí nessa cadeira que você está, antes dele ser eleito presidente. São 9 vereadores em Armação dos Búzios. 7 foram eleitos por Mirinho Braga, do grupo do Mirinho Braga, da qual você fazia parte também, né? 2 foram por André Granado. Como é que ele tem maioria na Câmara? Gilson, na campanha, a gente ouviu nos comícios muita gente subindo no palanque de comício e falando que o doutor André era isso, que o prefeito era aquilo, que era o homem dos 13 milhões, daquela história toda. Eu nunca subi em palanque para falar e criticar o prefeito. Mas, por ironia do destino, eu sou oposição e os que subiam no palanque para criticar hoje estão defendendo o governo e o prefeito que eles tanto criticaram, né? Infelizmente, eu não critico ninguém por posição política. Eu acho que se você tem uma posição, você defende o seu posicionamento e você segue em frente. Eu fui base do governo passado e fui o vereador que, mesmo da base, fui o vereador que mais votei com a oposição. Derrubamos, na época, 2 vetos do prefeito, porque eu acreditava e pensava que era daquele jeito que eu tinha que me posicionar, mesmo sendo da base. Eu sempre digo que a política é uma relação como qualquer outra. Lá em casa eu sou casado há 12 anos. E eu discordo da minha mulher sempre. Ela não concorda comigo. Eu não concordo com a minha mulher, que está casada comigo há 12 anos. Imagine se eu vou concordar com tudo que um prefeito ou que um colega político possa fazer. Eu acho que cada pessoa responde pelo seu posicionamento. Então eu fui da base do governo passado, defendi meu posicionamento, tive o ônus e tive o bônus, que todo lado você tem, né? O ônus e o bônus são 2 lados da mesma moeda. Tive o ônus e tive o bônus, e hoje sou oposição com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser oposição, de cabeça erguida, porque eu sei que hoje a oposição está do lado do povo. Isso que é importante. Quem não está na oposição hoje, que está defendendo o governo, está contra o povo, porque é um governo que não tem compromisso com a saúde da população. Saiu agora num site de circulação nacional a notícia que Búzios não tinha antitetânica, ou seja, se uma dona de casa fura a mão com uma faca, se uma criança fura o pé com um prego, ele corre um sério risco de uma infecção, de perder a mão ou o pé, porque não existe antitetânica numa cidade internacionalmente conhecida. Então, não dá para compartilhar esse raciocínio do governo. Não dá para estar ali junto com o governo, defendendo essa postura do governo. Mas você teria dito que tem oposição enrustida? O que é a oposição enrustida? Na verdade, não é a oposição enrustida, é a base enrustida. A base enrustida. Existe a base do governo. A base do governo hoje é o vereador Genilson Drummond, que é líder do governo, e o vereador Uriel, que é a base do governo, que se elegeram com o governo. E existe a base enrustida do governo. Enrustida? A base enrustida do governo é a base que está lá, que defende o indefensável, que tenta esconder o que não é admitido, mas que diz que não é base. Quem é essa base? Quem é? Vamos lá, vamos citar os nomes? Se a população... Mas a população tem que saber, que muita coisa a população não sabe que se passa lá dentro, porque essas coisas às vezes nem aparecem ali na sessão, mas está por dentro, né? Como você diz, está enrustido, né? Enrustido. Vou dar um exemplo, Gilson. Ano passado, ano retrasado, o prefeito mandou um projeto para a Câmara, que quando ele saísse em viagens internacionais, eu não posso o vice-prefeito não precisava assumir. Ou seja, isso é uma coisa inconstitucional. Eu nunca vi isso no mundo. O cúmulo do absurdo. Em mais de 500 anos de República Brasileira, isso nunca aconteceu. A primeira vez que aconteceu foi na nossa cidade, Armação dos Búzios, com o governo André Granado. 2 vereadores votaram contra isso. Os 2 vereadores que votaram contra
essa atitude absurda fui eu e o vereador Gugu Dinaí. Na época, o vereador Henrique Gomes estava de licença médica. Então, ele estava isento das sessões. O resto dos vereadores, os demais vereadores, todos eles votaram a favor. Você está dizendo o quê? Que não está tão enrustido assim? Porque você conhece, Jesus dizia uma coisa interessante, você conhece a árvore pelo fruto. Você conhece o vereador pelo voto. Não adianta o vereador chegar lá, como tem acontecido, na sessão de semana passada, eu chamei um vereador lá, colega nosso, de fariseu. Por acaso eu estava presente nessa sessão. Estava lá, né? Foi logo em cima do discurso de, se não me engano, Messias, né? Vereador Messias. Porque chegar na tribuna, esbravejar, querer manipular a opinião e na hora do voto você vota errado, você conhece o vereador pelo voto, pelo posicionamento que ele defende. Não adianta chegar lá e falar um blá blá blá, um monte de bobagem e depois defender o que está errado. Então o Messias já é um enrustido. Com certeza. Um nome já deu, Com né? certeza. Um nome já deu. Talvez Messias seja o vereador que mais defende o governo hoje. Lá na Câmara, nos bastidores... A Joyce também é enrustido ou é declarada? Nos bastidores, as pessoas dizem que o Messias é o líder do governo. Que isso? O líder do governo, de título, é o vereador Genilson. Esse, então, é o líder do governo. O Messias é o líder dos enrustidos. Mas o Messias é o líder de direito. Agora, é o que eu estou falando, eu nem preciso, Gilson, eu sei que você está querendo aí dar uma apimentada, mas eu não preciso dizer os nomes dos vereadores, porque, na verdade, cada vereador responde pela sua atitude. Então, se a população assiste uma sessão, se a população assiste o desempenho desses vereadores, Gilson, nós tivemos a CPI do Boletim Oficial, onde os vereadores, na época o presidente era o vereador Leandro, os vereadores assinaram uma certidão falsa. Os vereadores assinaram uma certidão falsa, dizendo que tinham recebido os boletins que nós estávamos investigando de forma correta, quando era mentira. E quando depois o próprio vereador Messias foi justificar dizendo que foi um erro material. Eles erraram na hora de digitar o texto. Então, a população que acompanha a Câmara, a população que acompanha os vereadores, sabem, pela atitude, quem está a favor do povo, quem está contra o povo. Mas sabe o que é? No momento em que o vereador chega lá, não, foi um erro, a população que não está sabendo do que acontece, dos enrustidos, acaba acreditando nisso. Por exemplo, a Joyce não é enrustida, né? Porque a Joyce, se não me engano, o marido dela tem uma empresa prestando serviço para a prefeitura. Bem, a gente não tem essa informação. Me falaram isso não aí. Tem essa informação. A gente não tem essa informação. Agora é muito fácil de levantar isso. Eu não tenho essa informação de que exista uma empresa no nome do esposo da vereadora. Não pode não estar no nome, mas segundo eu sei, ele inclusive acompanha as equipes fazendo poda de rua. De fato isso é notório na cidade. Exatamente, foi o que o vereador me falou aqui, né? Bom, então nós já temos o líder. Agora fiquei curioso para saber qual é o vereador que te falou isso aí. Fiquei curioso para saber qual. Perdão, ex-vereador. Foi o Flávio Machado que falou. Foi o Flávio Machado, perdão. Para mim ele é vereador. Flávio Machado é um cidadão que foi vereador e que hoje continua fazendo um trabalho muito importante, né? Muito combativo, Flávio Machado. E aí? Mandar um abraço para Flávio Machado. E qual seriam os compromissos desses enrustidos com o governo? Gilson, eu sempre tenho dito uma coisa, eu respeito a posição de cada vereador. Eu só penso o seguinte, cada posição tem consigo uma bagagem de bônus e ônus. Então, o vereador ele não pode ser da base do governo, escondido, e depois querer falar que não é. O vereador que hoje defende um governo que nos números tem mais de 70% de rejeição, não pode querer ser desafiado, não pode ficar chateado quando falamos, olha, não dá para defender o governo. Ele não pode ficar chateado quando ele é desafiado. Nós temos lá, por exemplo, na Câmara,
um pedido de CPI das licitações, com 2 assinaturas, e que ninguém assina. Por que ninguém assina? Por que ninguém assina? Está escondendo o quê? Porque trabalharam tanto contra a CPI do Boletim Oficial. O trabalho mais completo de investigação que o Legislativo já fez em Búzios. A promotora que recebeu o trabalho elogiou o nosso trabalho. E não só por causa da gente, mas por causa da equipe que estava nos assessorando. Esse era meu próximo assunto. Como é que está isso hoje? Foi pedido a cassação do prefeito, foi mandado para o Ministério Público e não volta para a Câmara, a sessão não vai acontecer? Como é que é? O que acontece? Nós fechamos a CPI, porque a questão da CPI é uma questão muito interessante. A gente faz a CPI e encaminha ela à Justiça, quando nós chegamos à conclusão de que existe algo errado. E nós chegamos à conclusão de que existiram em licitações mais de 24 milhões em fraude. Fraudaram mais de 20 milhões no montante, quando a gente vai fazer o cálculo em licitação. Então nós pedimos no relatório final a cassação do prefeito. A gente sugere a cassação do prefeito. A gente sugere que a Justiça tome providências com todos os envolvidos. O relator foi o vereador Gelmires, vereador Gugu de Naí. E a gente manda isso para a Justiça. E estamos esperando uma resposta do Ministério Público. O Ministério Público até hoje não nos deu resposta. O que a gente entende que o Ministério Público tem muito trabalho, a gente sabe que é assoberbado, mas gera uma ansiedade também em nós, que fizemos um trabalho, que nos arriscamos. A verdade, a gente se meteu com uma investigação com mais de 20 empresas de pessoas que nós não conhecemos. Então, Gilson, eu ando na minha cidade sem segurança. Eu tenho um filho de 3 anos. Eu ando sozinho. Eu nunca tive medo e nunca precisei de andar com segurança. Mas eu temo pela minha segurança. Porque a gente investiga pessoas que nós não conhecemos. Muito dinheiro. 24 milhões é muito dinheiro envolvido. Então eu e o vereador Gugu fizemos o trabalho, fomos até o fim. Não dava para desistir do trabalho. Quanto mais a gente trabalha, mais difícil fica de se render. Nós fizemos até o fim o trabalho. E hoje nós esperamos que a Justiça tome providência o mais rápido possível. Mas, independente da Justiça, a Câmara não pode pedir a cassação? A Câmara pode pedir a cassação. E eu e o vereador Gugu conversamos muito sobre isso. Só que hoje a Câmara não caça o prefeito. Porque o prefeito tem a maioria na Câmara. Sim, mas aí os enrustidos teriam que aparecer, né? Com certeza. A questão da gente esperar que a Justiça... A Justiça já mostrou agora, né, numa situação antiga, já a culpa do prefeito. Exatamente. Mas agora, quando a Justiça... Anterior à eleição... Mas o que, a meu ver, a meu sentir, ela deveria tomar a previdência. Pô, que é aquele negócio? Pô... Faz um sexto, não é? Exatamente. Se a Justiça condena o prefeito por uma situação antes dele ser prefeito, imagine... De 13 milhões hoje? Pô, não podia estar no cargo, né? Imagine se a Justiça agora pega a CPI do Boletim Oficial. Pô, duas. Né? Que nós comprovamos ali as fraudes nos 6 primeiros meses do governo e essa mesma Justiça decide. Nós teríamos hoje um material para dizer que o nosso pedido, né, não é simplesmente político. Porque quando a gente fala do impeachment na Câmara, os vereadores dizem que eu sou oposição, porque eu quero ser pré-candidato, porque isso e aquilo outro. Agora, está provado ali. Não é político, não. É real. Eu acho que a Justiça... Aliás, deixa eu fazer uma correção. Quando eu disse que a empresa do marido dela, o marido dela acompanha o pessoal que faz a poda das árvores de Cabo Frio. Foi o que o Flávio Machado falou aqui. E não que a empresa seria dele. Tem razão você quando me chamou a atenção, porque foi isso que ele falou. Me diz uma coisa, o que eu queria dizer é o seguinte: quando a Justiça recebe uma CPI de uma Câmara, mostrando que houve fraude,
e ela já tem uma condenação lá atrás, eu acho que devia ser imediato. Junte os dois processos, olha aqui, não pode, vamos tomar providência. Porque é o dinheiro do povo que está indo pelo ralo, né? Com certeza, Gilson, eu concordo contigo. O governo é um governo de mentiras. Semana passada, uma secretária municipal estava na rádio, uma rádio de Cabo Frio, falando que o hospital estava muito bem, obrigado. E eu, ao ouvir aquilo, a gente fica chateado, porque todo mundo sabe que político tem que ter estômago, mas a gente chega a um limite, e Búzios chegou a um limite que está se tornando insuportável. Quando a gente vai até a população, o número de pessoas que morrem no hospital por falta de recurso, não é a equipe do hospital que é ruim, não são os profissionais, é a gestão em saúde, Nós temos mais de 50 milhões de reais para uma cidade de menos de 30 mil habitantes. Cada habitante desse poderia ter a melhor saúde desse estado. Tinha que ter. Só que enquanto esse sistema que está dilacerando o dinheiro da cidade continuar, Búzios vai continuar fadado ao fracasso. O governo criou uma estratégia para enganar a população. Eles conseguiram captar algum recurso do governo federal, do governo do estado, e começaram algumas obras. E eu sempre faço uma pergunta: onde estão os quase R$500 bilhão da cidade? Praticamente 450 milhões em 2 anos. O que foi feito com esse dinheiro? O que foi feito com o dinheiro? 450 milhões de reais. Eu gostaria que você, com um outro programa, hoje eu sei que não vai dar, você listasse para mim as obras que são feitas com recurso do estadual e federal. Que é para a gente mostrar para o nosso público que não é o dinheiro dele que está sendo gasto ali. Exatamente. Não é? Agora, outra coisa, o prefeito eleito, que eu espero que ele não se reeleja, se ele tiver coragem de ser candidato, hoje encontra o município de Búzios com mais ou menos, só de uma ação, 40 milhões. De quê? Como é que está a situação? Foi criada uma comissão especial para tratar da Fundação Bem-TV. E não aconteceu nada até agora. Queria saber como está essa comissão na Câmara e como é que você vê. Você tem pretensões de se candidatar a prefeito de Búzios e vai encarar uma dívida hoje em torno de 40 milhões. Como é que você entra na prefeitura devendo 40 milhões? Gilson, nós vamos hoje fazer um levantamento, porque esse é só um problema. O que o governo está fazendo é uma coisa, de uma irresponsabilidade absurda. Ele está desapropriando à torta e à direita. E ele não tem dinheiro para pagar. O que aconteceu com a Fundação Bem-TV, que era um órgão que servia a população, um aparelho que estava ali na Rasa, servindo não só a Rasa, mas toda a população de Búzios. O que aconteceu ali é absurdo. Já desapropriou, já está colocando dinheiro do governo do estado lá. Obra com dinheiro do estado? Tem obra lá de 2 milhões numa praça. Agora, tem que denunciar o governo do estado que ele está botando dinheiro onde não é do município, que ainda não é do município. Exatamente. O próximo governo vai ter que ter a habilidade, vai ter que ter conversa. Esse é um mal que este governo, dentre outros, está fazendo, em que nós, com uma equipe técnica, com uma boa procuradoria, vamos achar a solução. E não vamos querer dar calote em ninguém, não. Porque, infelizmente, não só nesse caso, a Prefeitura de Búzios está se saindo uma caloteira. Isso vai até nos serviços de saúde. Você não tem hoje alguma empresa prestando exames à cidade porque presta e não recebe. Então ninguém quer prestar mais serviço para a cidade porque não recebe. Isso é calote. Mas de laboratório funciona no hospital, não funciona? Funciona, mas tem que funcionar, né? Esse recebe, né? Essa empresa recebe, né? Agora, sim. Gilson, o problema, por exemplo, da Bem-TV. A comissão. Quem é a comissão? Você lembra de cabeça? Eu faço parte da comissão. Eu não lembro dos 2 vereadores que fazem parte, mas eu faço parte da comissão.
Nós vamos estudar, mas como também está fora do âmbito do legislativo, o legislativo pode estudar para ter informações, mas nada de decisão. Isso foi para o judiciário. O que nós vamos fazer hoje, o que a gente pensa como pré-candidato, é que nós vamos ter uma conversa e qualquer prefeito, qualquer pré-candidato tem que pensar sobre isso, e a gente vai estar equipado, bem assessorado para resolver essa questão que esse governo está fazendo. Não precisa ter, eu tenho visto muita gente falar assim, não, tem que ser experiente. Experiência é você saber o que não deve fazer. E olha, o governo de Búzios tem demonstrado para a gente, não só nesse, mas nos outros também, o que a gente não deve fazer como gestor público. A população tem dado o retorno. É o terceiro prefeito. A cidade não reelegeu o ex-prefeito Toninho, não reelegeu o ex-prefeito Mirim e não vai reeleger o atual prefeito. Porque a população está mostrando o que não se deve fazer. Felipe, me diz uma coisa, a desapropriação não tem que passar pela Câmara? Sim, tem que passar pela Câmara. E não passou a da Algumas desapropriações têm que passar pela Câmara. A da Bem-TV não passou pela Câmara? Não tenho lembrança de que tenha passado pela Câmara. Aquilo foi uma coisa assim feita... Da noite para o dia. Da noite para o dia, ninguém entendeu muito bem o motivo, já que era um aparelho que estava ali servindo a população. O Rui Borba esteve aqui e disse que até um dia antes estava tudo acertado a quatro mãos, com o secretário de Educação, com pessoas do governo, que ia continuar como estava, reajustando o valor do aluguel, que no governo passado era 25 mil, né? Exatamente. 25 mil por um aluguel daquilo, né? Meu Deus do céu. E esse prefeito acabou com 6 quadras de esporte. Que loucura isso, né? Acabou com 6 quadras. Que loucura. Mas porque vão tocar essa CPI, essa comissão? Ou... Vamos. Tocar essa comissão? É que, na verdade, a comissão foi fundada e logo depois surgiu a CPI. Então, a CPI consumiu todo o trabalho. Todo o nosso tempo. Nós tivemos que debruçar sobre a questão da CPI, que foram vários boletins, várias empresas, vários envolvidos. Eles entraram na justiça para parar a CPI, nós tivemos que recorrer, fomos até o Tribunal de Justiça, ganhamos no Tribunal de Justiça. Então foi um processo que demandou energia, tempo, né? E de lá para cá nós tivemos outras questões, mas a questão das desapropriações, ela vai chegar para... Me diz uma coisa, Felipe, termos uma informação estou vendo melhor. Muita propaganda de Búzios aí na rádio, televisão, o negócio tá bom, né? E aí em dezembro ele vai e faz um contrato no auge da crise de 2 milhões e 300, né? 1 milhão de dólares, porque hoje o dólar está 3, mas lá estava 2 e pouco. Como é que você viu isso? Isso é uma vergonha, isso é uma zombaria com que o governo faz para o povo de Búzios. Ele contrata uma empresa de propaganda e marketing por mais de 2 milhões, enquanto na cidade não tem remédio, não tem escola. Gilson, eu tenho falado para os vereadores e para a população o seguinte: nós estamos num atraso administrativo de muitos anos. Nos últimos 10 anos, para você ter noção, nos últimos 10 anos foram construídas 3 escolas em Búzios. 3 escolas, nenhuma de ensino médio. Não, vamos falar então nos governos que fizeram essas 3, quando você fala nos 10 últimos, está incluindo o dele. Nos últimos 10 anos. Não, nos últimos 2 anos não foi feito nada. Não, ele nos não últimos 2 anos nenhuma. Ele não fez escola nenhuma. Ele não fez escola nenhuma. Essas 3 foram de Mirinho, né? Mirinho fez 2 e Toninho Branco fez uma. Então, em 2 anos de governo André, nenhuma escola foi feita. Mas para quê? Ensinar o povo para quê? Para deixar o povo burro mesmo. Aí a gente vai comparar a um município aqui, vizinho nosso, Rio das Ostras, que nos últimos 2 anos fez 4 escolas. Ou seja, nos últimos 10 nós fizemos 3 e Rio das Ostras nos últimos 2 fez 4. A gente está num atraso, aí chega agora, nós não temos onde colocar o aluno de ensino médio. Aí o vereador que você assistiu lá quer botar a culpa no governador e nos deputados. Quem tem, eu volto a repetir, quem tem cliente, quem tem paciente, quem tem estudante é o município. Quando a pessoa cai doente, ele procura o prefeito, procura o vereador, e não vai até o governador. Não vai. E até a justiça tem feito isso. A justiça hoje tem enquadrado o município para que o município
tome providência do que as pessoas não enquadra precisam. o secretário estadual. Não enquadra o secretário Verdade. estadual. Enquadra o município. Então, eu que represento a primeira célula dessa república, eu tenho que ser responsável pelo meu cidadão. Eu sou responsável pelo buziano. Eu tenho o maior carinho pelo buziano. Eu gosto do cabofriense, mas eu sou representante do buziano. Eu não sou representante do cabofriense, nem do aldense, nem do pessoal de Rio das Ostras, nem de outro município. Eu fui eleito pela população que vive em Búzios. Eu tenho que me preocupar com essa população. Então, a partir do momento em que um governo não olha para quem o elegeu, para quem confiou com o voto, que ele fosse ser a melhor pessoa para gerenciar, para administrar uma cidade, essa pessoa não merece estar ali. Deixa eu aproveitar para ir ao nosso apoio cultural. 2 minutinhos, não pega nesse controle não, tá, meu amigo? O Felipe tem muito mais para falar. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. O Wellington Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Wellington Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro, Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Colégio Futuro, educando com Cristo. Ensina teu filho o caminho que deve andar e quando ele crescer não se desviará dele. Direção Evangélica, da educação infantil ao 9º ano. Aqui seu filho é nosso filho também. Colégio Futuro, 12 anos dedicados à educação. Telefones 2629-4784 e 2630-3736. Agora em parceria com a FISC. Ótica Madrid, uma gama de marca e modelos diferentes. Temos óculos solar das marcas Ray-Ban, Arnett, HB, Champion Troca Artes, Receituário Pierre Cardin, Vogue, Kipling, Luxótica e muito mais. Lentes de contato graduada Aquívio 2 e coloridas. Pagamentos 10 vezes no cartão sem juros, 6 vezes no cheque sem entrada e sem juros. No crediário, 1 mais 3 sem juros. Exame de vista grátis. Praça Porto Rocha 37, Loja B, Centro. Cabo Frio. Telefone 22 2645 3566. Próximo à Biblioteca Pública Municipal. Fábio Cabeleireiro, com mais de 20 anos no ramo em Cabo Frio. Cortes tradicionais ou com estilo moderno. Alongamentos, progressivas, botox, relaxamento e tratamentos capilares. Aceitamos todos os cartões. Fábio Cabeleireiro, com manicure e pedicure. Fábio Cabeleireiro, Expedicionário da Pátria 654 São Cristóvão. Telefone 26440288. Fábio Cabeleireiro. Lava Jato do Trevo, com água tratada. Não deixe seu carro enferrujar por baixo. Lavamos chassis e aplicamos óleo anti-ferrugem. Ducha com secagem, cera, aspiração e hidratação de bancos de couro. Sala de espera com TV a cabo e Wi-Fi. Há 9 anos no mercado e mais de 70 mil carros lavados. Lava Jato do Trevo, com água tratada. Posto Petrobras, em frente a Casal.
Pensando na preservação do meio ambiente e na economia da água utilizada, a Salineira conta com uma estação de tratamento para reuso de água na lavagem dos ônibus. Com esse sistema, diminuímos o desperdício de água potável e aperfeiçoamos o processo de lavagem da nossa frota. A meta é atingir uma economia de até 70% do consumo na empresa. E se você ainda não fez a sua parte, agora é a hora. Faça como a Salineira, economize água e ajude a proteger o nosso futuro. Salineira, diminuindo distâncias, aproximando pessoas. Ponto dos Parafusos. Aqui você encontra todo tipo de parafuso e ferramenta, ferragens e muito mais para a sua necessidade. Também trabalhamos com serra mármore, parafusadeira e máquina de furar. Aceitamos todos os cartões de crédito. Venha nos visitar. Bom preço e ótimo atendimento. Ponto dos Parafusos. Rua Alessi Gomes da Costa, 450, São Cristóvão, Cabo Frio. Em frente ao Mercado Dois Irmãos. Telefone 22 2644 1103. Olá gente, sou o Átila aqui da Ótica Central, tô aqui hoje para trazer novidades para vocês. Na compra do seu óculos de grau, o exame de vista é grátis. Venha para a Ótica Central. E mais, trabalhamos com as lentes Varilux, Transition, óculos de sol e receituário da Mormai, da HB, da Quicksilver, da Detroit. Não perca tempo, venha para a Ótica Central. Ainda parcela até 12 vezes no cartão sem juros, gente. E mais ainda, 15% de desconto você que está assistindo. Venha para a Ótica Central, Rua Casimiro de Abreu, número 219, Centro Cabo Frio. Telefone 2644-1304. Ótica Central, a sua ótica de referência em Cabo Frio. Caminho do Bom, Self-Service Aquilo em Cabo Frio. O melhor da gastronomia nacional e internacional com enorme variedade de guarnições e saladas, guisados, ensopados, comida mineira, nordestina e mediterrânea. Cada dia um novo cardápio. Sábado é dia de feijoada e o nosso domingo é italiano. Experimente. Restaurante Caminho do Bom. A arte de se comer bem. Estamos de volta. Que bom que você ficou conosco. Continuamos aqui com o vereador de Búzios, Felipe Lopes. Ainda temos aí, ô Léo, aguenta um pouquinho aí que nós começamos atrasado, né? Então você segura as pontas aí. Hoje é o Bené que vem, né, Léo? O Bené é 1h30, né? Ô Felipe, daqui a pouco eu quero voltar nos esrustidos. Esse rustido me deixou doidinho. Mas olha só, obras de sem braço. Foi objeto de emendas e nada aconteceu até agora? Gilson, exatamente. Nós tivemos aquela grande chuva em 2013 e aí os vereadores colocaram uma emenda para que uma obra fosse feita em Sembraços. Colocamos 6,5 milhões em Sembraços. A nível até de esclarecimento, nós estávamos falando ainda há pouco sobre a questão das desapropriações. E na verdade... isso aí é de prerrogativa do prefeito. Ele pode fazer sem passar pela Câmara. E a questão de Sembraças, nós colocamos lá a emenda de 6,5 milhões e nada foi feito. Pelo contrário, o recurso foi tirado e depois não voltou mais. É muito triste e graças a Deus nós não tivemos chuvas daquela proporção depois em Búzios, graças a Deus. Mas a população de Sembraças fica assustada quando vê o tempo fechando. Ninguém tem tranquilidade quando vê o tempo fechando. Então, é lamentável. Algumas coisas foram feitas, mas ainda não passaram pelo teste, porque enquanto a chuva não vem, o paliativo que a prefeitura fez ainda não passou pelo teste. Agora, infelizmente, as promessas do governo não foram cumpridas, infelizmente, para as obras de Sembraças. E quem fica na preocupação é a população de Sembraças. Vamos voltar agora, ali no
nos enrustidos. Peraí, deixa eu pegar a minha relaçãozinha aqui, mas vamos lembrando o nome. Vamos começar por cima. Henrique Gomes. Gilson, eu penso o seguinte, eu vou dizer hoje quem é a oposição. Quem é a oposição hoje na Câmara sou eu e o vereador Gugu Dinaí. O vereador Gugu Dinaí. Nós somos oposição. É pesado isso, hein? Nós Você somos. tá Eu dizendo posso que- confirmar. Então, hoje olha só, então que na eu- Câmara de Búzios, aí eu afirmo, quem é na Câmara de Búzios, oposição hoje, sou eu e o vereador Gugu Dinaí. Então, olha só, você Eu e o está vereador dizendo Gugu que Dinaí. Lohan, Messias, Genilson, Henrique Gomes, Uriel não, Messias, Leandro e Joyce. São tudo enrustidos? Eu posso dizer hoje que oposição ao governo André sou eu e o vereador Gugu Dinaí. É mesmo, é? Infelizmente, hoje... E quem seria o líder dessa oposição para o governo, desse enrustido? Não é o Uriel, não é o Genilson. Bem, se a gente for chegar lá na Câmara hoje, o vereador que mais defende o indefensável, você estava lá no dia que eu falei da educação. E você viu logo em seguida um vereador que foi à tribuna gritando, se escabelando, faltou xingar para querer justificar a irresponsabilidade, o atraso administrativo do governo e querer botar a culpa no governador e nos deputados. Então você viu. Não, eu vejo, não tem motivo nenhum para não dizer o nome dele. Quem fez isso foi o Messias Carvalho. Não foi? Você viu lá. Agora, eu penso que essas pessoas estão hoje com conversas com o governo, tem lá, eu não tenho um diálogo com o governo. E a gente não vota a matéria contra a população em Búzios. Eu e o vereador Gugu Dinaí, nesses 2 anos de oposição, nós votamos não mais do que 5 matérias contra o governo. A maioria das matérias que o governo manda, envia para a Câmara, a gente aprova. Desde que seja boa, que já Porque seja certa. tem uma justificativa lá dizendo que aquele remanejamento, aquela matéria, é para a população. Sinceramente, Gilson, às vezes eu olho e acredito que não é para a população, mas eu não posso votar contra, porque senão serve de discurso político dizendo, aí ó, a gente não conseguiu fazer isso ou aquilo por causa do vereador Felipe Lopes, que é a oposição, que quer prejudicar a população. Como aconteceu lá na obra, numa obra lá da Rua Celeste da Costa. Quando nós fomos fiscalizar a obra, o governo saiu espalhando, dizendo que eu era contra. E aí eu fui à população, foi muito bom, porque eu fui à população, fui de casa em casa. Infelizmente, o governo de Búzios, além de incompetente, é mentiroso. Eu falei no início do programa. Além de incompetente, é um governo mentiroso. Infelizmente. E aí eu lamento hoje pelos vereadores que defendem o governo e que fazem o povo passar pelo que tem passado. Isso me remete ao governo Toninho Branco. Tem alguma relação do bifinho do Toninho Branco com o André Granado, com esses vereadores enrustidos? Lembra daquela passagem do Toninho Branco? Nós damos uns bifinhos pro vereador. Você lembra dessa entrevista dele na Rádio Litoral com Ademilton Ferreira? Lembra? Eu lembro. Será que é isso que está acontecendo hoje? Eu lembro desse acontecido, o que é lamentável, E o que a gente pode dizer é que o governo André Granado é muito pior do que o governo Toninho Branco. Você toma cuidado com o que você está falando, que ele pode te caçar, porque ele mandou minha filha embora, porque eu falei que a secretária de saúde era péssima. Ué, ele tentou me caçar. Gilson, ele mandou, o prefeito André Granado mandou um pedido de cassação assinado pelo partido dele, PSC, para que os vereadores me caçassem. Por quê? A promotora disse que ela riu e disse que foi a primeira vez que ela viu um prefeito querer caçar o vereador e não o vereador o contrário. Caçar o prefeito. Não o contrário. Então, na verdade, o prefeito hoje, ele quer até controlar o que nós vereadores podemos ou não falar na tribuna. E esse processo está na Câmara.
E eu já pedi ao ex-presidente vereador Leandro e vou pedir... A tua cassação? Da minha cassação. Na verdade, eles querem me cassar, querem me cassar ainda, querem tirar a minha voz da tribuna da Câmara. Alegando o quê? Por que te pediram cassação? Disseram que eu falei, quando eu denunciei na tribuna, que na verdade nós tivemos informações de que havia um processo de extorsão de empresários na cidade. Havia um processo lá onde para fazer obra tinha que deixar 20%, 25%. Por isso, a justificativa dessa denúncia que me chegou era que as obras em Búzios eram de tão péssima qualidade, porque quem pegava as obras tinha que deixar 20%, 25% de propina. Por isso que a obra não era bem feita. E eu denunciei isso lá. E aí quiseram me cassar. Falei, olha, chegou uma denúncia aqui, eu no uso da tribuna, claro, tenho o direito de falar que aí os vereadores, a gente pode pegar o vídeo para lembrar quem são, pediram que eu levasse quem me denunciou lá. Meu Deus. Aí eu falei, isso só pode ser uma piada que vocês estão querendo fazer e falar para a população. Imagine se alguém que denuncia vai chegar aqui para falar que foi ele que denunciou. É a palavra de um contra o outro. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a obra. Se a gente pegar a obra e ver a qualidade da obra, essa denúncia tem muito sentido, Então, são questões que acontecem e que os vereadores têm que tomar ciência e não tomam. Me diz uma coisa, os vereadores estudaram te cassar? Esse foi um processo que ficou esquecido e que eu tenho pedi ao vereador, ao ex-presidente, vereador Leandro, e tenho pedido ao presidente também, já pedi em público, para que fosse registrado em ata, que esse processo tivesse uma conclusão, porque deixaram lá na geladeira. Não sei por que motivo também deixaram. Olha só. Eu acho que só existe um motivo... Foi até bom você me lembrar disso, porque eu vou amanhã cobrar de novo. Para caçar o vereador, é o decoro parlamentar, não é? Exatamente. E não é do prefeito, né? Não é do prefeito. Eu não sei nem se qualquer cidadão pode pedir a quebra do decoro à Câmara. Eu acho que só a própria Câmara que pode pedir ou até não? Pode. Pode? Se qualquer cidadão se achar ofendido por uma manifestação de um vereador, e se ele de fato tenha quebrado o decoro, ele pode ser cassado. Agora, a quebra de decoro é uma situação bem definida. Não é você chegar na tribuna e denunciar, e expressar uma denúncia que te chegou. Cuidado, que esta Câmara que vai julgar esse pedido do prefeito te cassando é a mesma Câmara que autorizou o prefeito a não dar posse ao vice-prefeito. É verdade. Olha, toma cuidado porque essa Câmara é perigosa. Gilson, chega um momento na vida política que a gente não tem como recuar. Então eu falei, olha, até podem me caçar, mas eu não vou parar de falar a verdade aqui. Tem como caçar? Não tem como caçar. Mas vamos ao extremo, porque uma Câmara que liberou um prefeito para ir para a França e continuar prefeito pelo WhatsApp. Inclusive, eu discordo de pessoas que dizem que vice não tem voto. Eu não concordo muito com isso não, Felipe, porque quando você lança o seu nome, você tem que dizer quem é o seu vice, quem é seus vereadores, tudo isso. Então, eu acho que o vice leva voto para essa chapa. Até eu tenho uma palavra de um prefeito aqui da região que disse para mim uma vez num programa, vice não é o que dá voto, vice é o que não tira voto. Olha, se ele não tira é porque ele dá, não é? Então eu tenho esse conceito que vice tem voto sim, e foi votado sim. Que antigamente você votava para o prefeito e votava para o vice. Quando incorporou, claro que ele vai levar. É meu irmão, eu vou votar no prefeito porque o meu irmão é vice, ele está dando voto. Exatamente. Agora, você deve se preocupar com essa cassação, que se bater é bem capaz da Câmara te cassar. É um risco que a gente tem que correr, mas eu sou oposição e eu sou um tipo de oposição que prefiro não ter diálogo com o governo. Não, mas aí a Câmara o meu diálogo é institucional na Câmara, eu não quero papo, eu não quero reunião em sala, eu não quero estar fechado, eu não vou em prefeitura para saber, eu não quero isso. Porque eu não acredito
no governo. Eu acho que o governo está sendo nocivo à população. Então eu evito. O prefeito, há um tempo atrás, quis tirar uma foto. Eu tirei uma fotografia com ele ano passado, empurrado pelo presidente da Câmara, Henrique Gomes, que me empurrou lá a gente estava no Crevib, ele falou, vem cá, a gente estava num culto ali agora você não quer tirar a foto com o prefeito? Pô, deixa o Espírito Santo quebrantar esse teu coração. Então, num clima de descontração, eu até tirei uma foto, e tirei a foto até rindo, coisa que eu me arrependi amargamente, porque aquilo foi uma pegadinha. E depois o prefeito, depois de um mês, 2 meses, ele tentou tirar a foto comigo de novo. Eu falei, prefeito, pelo amor de Deus, eu vim aqui para uma audiência pública que não é do teu governo, é da população. Eu estou aqui para prestar atenção na audiência, mas não vou tirar foto contigo. Ele tomou um semancol e foi embora. Então é um prefeito que não tem maturidade. Eu sou da oposição e alguém tem que fazer oposição. E eu escolhi fazer oposição e sou oposição com muito orgulho. Ô Felipe, nós temos 5 minutos de programa e eu queria deixar esses 5 minutos para você. Falar o que você quiser, o que você não falou, o que você quer que o meu telespectador preste atenção, que aliás, mandar um abraço para o pessoal de Búzios, está muito assistido, a audiência lá está muito grande, que agora nós já conseguimos botar novamente, consertamos o que estava errado e já estamos na internet outra vez, tá bom? Então faz favor, Felipe. O endereço jovemtv.com.br, está todo mundo assistindo e logo mais vai estar no YouTube também e na página do vereador Felipe Lopes, que vai levar um DVD para botar. Tá certo. Gilson, as pessoas têm falado lá os políticos. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer à população buziana. Eu tenho recebido assim o carinho da população de uma forma muito grande. E por incrível que pareça, os políticos de Búzios saíram de cena e quem entrou em cena para combater esse mau governo foi a população. A população vai às redes, elas se expressam, ela se indigna. A população está indo lá e tem nos apoiado de uma forma assim que a gente não tem como expressar. Se não fosse a população buziana que tem se indignado, que tem pegado as dores que nós estamos levando, porque infelizmente a população sabe só de parte do problema, ela não sabe do todo. Se ela soubesse do todo, ela não aguentaria, né? Porque a gente está ali sabendo daquilo, a gente se revolta com o que tem acontecido. E a população tem nos dado um apoio muito grande. E eu agradeço a cada pessoa que vai lá, que nos demonstra apoio. Na CPI nós tivemos apoio de pessoas que foram até os nossos gabinetes, nos parabenizar, demonstrar apoio, dizer que estava com a gente. Nas redes sociais, essas pessoas estavam lá demonstrando apoio. Então eu só tenho a agradecer a estas pessoas. E o que a gente tem feito, muita gente tem perguntado, mas Felipe está falando isso porque ele é pré-candidato. Você deve ter ouvido isso aí também. Também, se ouve mesmo. Né? E o que eu sempre falo, uma pessoa do meu grupo chegou e falou o seguinte, Felipe, a diferença entre você e os outros políticos de Búzios que pensam em ser candidatos é que eles pensam em ser candidatos do lado do governo, estando lá, comungando com o que o governo faz, até fazendo parte da pouca vergonha que acontece na administração pública em Búzios, tirando uma casquinha do governo. E nós não. Nós estamos aqui sendo uma oposição consciente, combatendo o que tem que ser combatido, votando a favor do que tem que ser votado. E isso hoje tem nos qualificado, sim. Tem nos qualificado. Então, a conclusão que eu posso dizer destes anos que eu estou na oposição é só agradecer a população buziana. Eu quero agradecer a população buziana, que hoje a gente pode andar na cidade de cabeça erguida, sem nenhum problema, recebendo o carinho da população, recebendo o apoio da população, e é isso que vai fazer a diferença. Enquanto todo mundo que é político em Búzios tem se preocupado com o nosso grupo político, tem se preocupado com a nossa atuação política, tem se preocupado em bater
na postura do vereador Felipe Lopes, estão esquecendo do governo. Tem muita gente, e não é só do governo não, o governo hoje me combate porque eu sou oposição, porque denuncio o que está acontecendo de errado. Os outros grupos políticos, em vez de combaterem o que está acontecendo de errado no governo, estão me combatendo também. Em vez de trabalharem pela população, estão trabalhando só pelo poder. Vamos trabalhar pela população. Vamos parar de fazer esses movimentos que tentam nos enfraquecer, porque nós, como políticos conscientes, temos que nos unir para combater o que há de errado em Búzios e não simplesmente visar o poder que é daqui, a eleição que é daqui a 1 ano e meio. Infelizmente, enquanto é aquele velho ditado, na briga do mar com o rochedo, quem sofre é o marisco. Na briga dos políticos, quem sofre é a população. E a população não pode sofrer. A população é quem contrata. A população é o patrão. Então, eu estou muito feliz porque cada dia eu vou fazendo a vontade de quem me contratou, que foi a população, e não a vontade do prefeito, que foi contratado também e que hoje está trabalhando contra o seu patrão, que é o povo de Búzios. Muito obrigado, Felipe Lopes. Olha, relaçãozinha para um outro programa logo, hein, tá? Olha, Gilson, eu agradeço o espaço, porque quando você fala aí, para fechar aqui, dos 2 milhões em publicidade, esses 2 milhões de publicidade faz parte de rádios, de jornais, de canais de televisão, que não nos dão a oportunidade. Nós tivemos casos desses em rádios lá de Búzios. Rádios que no governo passado estava lá e hoje está com o governo atual, que deram a oportunidade do prefeito ir lá dezenas de vezes falar contra a CPI, mas nunca nos deram a oportunidade, o direito à resposta. Quando nós pedimos o direito à resposta, mandaram ir para a sede que fica em outro município. Então, infelizmente, a gente sabe que este poder econômico do governo tem controlado rádios, tem controlado jornais, tem controlado canais de televisão, mas o governo pode dominar quase tudo, mas ele não domina tudo. E aí eu te agradeço. A consciência da população jamais, né? Te agradeço por esse espaço de estarmos aqui. Sempre aberto a você, pode. Esclarecendo, né? Tem muita coisa para falar, é que o tempo é muito rápido, mas... Mas logo eu te convido outra vez. Tá certo, Um grande beijo aí à população de Búzios. E olha, prefeito, se você quiser falar, você não precisa pedir direito de resposta não, que aqui não tem isso não. Ninguém me pede direito de resposta, é só dizer que quer vir aqui. Agora, tem que ter coragem para sentar aqui. Se você tiver, pode. Gilson, vou responder a esses candidatos, que eu quero responder porque que o banheiro químico em 2 anos custou 2 milhões de dólares. Você sabe disso, né, Felipe? Sim. 2 milhões de dólares, banheiro químico. Será quantas festas nós tivemos em Búzios? Você sabe o que é 4 milhões de reais, 2 milhões de dólares para banheiro, aluguel de banheiro químico? Meu Deus do céu! Enquanto se você tiver que levar um parente seu para se internar no hospital Rodolfo Péricê, leva lençol, que até isso eu sei que não tem, mas feijoada tem. Prefeito, mas feijoada no Buzinho, não vai comer no hospital não, você quer matar esses doentes? Esse foi o nosso Gilson Pérez Repórter de hoje, muito obrigado por ter ficado conosco, até o próximo programa.